E aí, gostou do meu cenário? Esses abajures aí eu aposto que vocês já viram. Vou mostrar agora uns equipamentos que são inovação tecnológica com patente brasileira. Esse aqui é um cobertor de luz utilizado em UTI neonatal. Esse aqui é bem interessante. Na dificuldade de se achar uma veia para fazer um exame de sangue, olha que facilitador. E esse aqui é para fazer o conhecido exame ginecológico Papa Nicolau, com a luz nas extremidades. Você sabe o que todos esses equipamentos têm em comum? Todos são feitos com fibra ótica, que é o tema do programa de hoje. O internauta Esaú Medeiros quer saber como é que é a rede de fibra ótica no Brasil. E a gente começa a investigar isso a partir de agora. Fique ligado. A luz e o som sempre foram usados para transmitir informações à distância. De batidas em troncos de árvore ocos, fogueiras e tochas a placas de bronze polidas com areia e espelhos, em cada região e em cada época, o homem encontrou maneiras de mandar seus recados. Quando utilizava a luz, muitas vezes fracassava por causa de fenômenos atmosféricos, como chuva e névoa, ou pela necessidade de o emissor e o receptor estarem visíveis entre si. Eu estou aqui no Museu de Telecomunicações no Rio de Janeiro e vou conversar com um físico, engenheiro elétrico e historiador das telecomunicações no Brasil, Mauro Costa. Mauro, como é que as informações eram passadas de um ponto a outro de 100 anos atrás até hoje? No início do século XIX, mais precisamente 1809, nós tínhamos já uma boa rede de telégrafos óticos no litoral do Brasil, em alguns pontos, para comunicação com os navios que chegavam de fora. Essa comunicação visava, basicamente, dizer previamente ao continente qual era a origem do navio e qual era a carga que esse navio trazia. Como é que era isso? Era um sistema de bandeiras colocados em umas estações chamadas estações de telégrafo óptico. Existia, inclusive, uma aqui no Rio de Janeiro, no Morro do Castelo. Essas estações eram bandeiras colocadas entre essa estação e o navio, onde se estabelecia uma comunicação do tipo permissiva para que o navio pudesse descarregar e avisava previamente à corte o que estava sendo descarregado. E a telegrafia elétrica? Como é que era essa comunicação telegráfica? Explica pra gente. Para a gente fazer um paralelo com o que a gente tem hoje, a gente pode imaginar um quarto escuro. A gente entrando num quarto escuro, ligando o interruptor e acendendo uma lâmpada. Bem, o telégrafo é bem parecido com isso. Coloca o interruptor, coloca a lâmpada muitos quilômetros distante, tira a lâmpada e coloca um perfurador. Esse perfurador, numa fita, vai marcar os traços e pontos, que quando lido por um operador, ele é capaz de traduzir aquele código numa informação corriqueira, num texto. Então, por exemplo, tantos pontinhos e tantos tracinhos vão dar a letra A. Por exemplo, isso, exatamente. E tinha também um sistema de comunicação telegráfica do Brasil com outras partes do mundo? Sem dúvida, Alexandre. Eu acho interessante a gente mostrar isso para percebermos que essa conectividade que a gente tem hoje, ela já existia, né, no século XIX ainda. Em 1870, para termos uma ideia, nós temos já cabos levados ligando Europa, Estados Unidos, África, Ásia e até a Oceania. Mauro, depois da telegrafia elétrica, veio o quê? A gente tem a telefonia, né, e tem a radiotelegrafia. A radiotelegrafia, ela é colocada junto com a telegrafia elétrica, cuja função era romper, digamos assim, os lugares mais difíceis, como a floresta amazônica, né? O telefone é mais uma tecnologia urbana, né? Ela vai atender basicamente a elite, né, na sua comunicação local. A comunicação à distância ainda é feita por muitas décadas no Brasil via telégrafo. E o telefone foi evoluindo até as várias formas de tecnologia que a gente vê até hoje. Mauro, muito obrigado pelo bate-papo. Um abraço. E a fibra ótica, como é que entra nessa história? Antes de mais nada, eu preciso saber o que é fibra ótica. Vem cá. Curiosidade, gente. Eu soube que a primeira mensagem telegráfica no Brasil, feita entre o Barão de Capanema e Dom Pedro II, foi: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Você sabe o que é fibra ótica? Sei, não faço ideia. É um fio que se usa nas telecomunicações, no telefone, né? Fibra ótica não é parte de visão? A fibra ótica vem substituir toda a parte de telecomunicações. De transmissão de dados, tipo um conduíte que permite transmissão de dados numa velocidade maior, com uma quantidade maior. Bem, gente,
Por aqui eu não encontrei nenhuma resposta bem clara, mas eu soube que lá em Campinas tem uns pesquisadores que são feras nesse assunto. E é para lá que a gente vai agora. Vem comigo. Eu vou começar com José Elis Ripper Filho. Ele é engenheiro, foi professor da Unicamp. Em 1971, coordenou o Programa de Comunicações Óticas, uma parceria entre a Universidade e o Governo Federal, que deu origem, dentre outras coisas, à primeira fibra ótica no Brasil. Antes de mais nada, o que é fibra ótica? A fibra ótica é um fio de vidro da grossura de um fio de cabelo que transmite luz, porque é um vidro muito puro, a uma distância muito grande. Quer dizer, é um fiozinho de cabelo que transporta luz. Exatamente. Como é que é o funcionamento de uma fibra ótica? A fibra ótica é um fio de vidro com muito pouca perda, ele é muito puro. Então, se eu colocar a luz numa ponta, aqui, por exemplo, eu estou colocando uma luz vermelha para ser visível. Então, você vê aqui, com 2 km de fibra, ela sai na outra ponta. O Alexandre aí vai mostrar um pouco para vocês. Bacana, hein? Isso mostra que a luz invisível numa fibra ótica pode percorrer centenas de quilômetros. Agora, uma dúvida que eu tenho. Como é que a informação, já que a fibra ótica, ela transporta luz e é nessa luz que vai a informação, como é que acontece isso? Toda a informação, por exemplo, o sinal dessa imagem que vocês estão vendo, ela é primeiro transformada num sinal elétrico binário. 0,1. Aí, na ponta, eu tenho que transformar isso em luz. Então, eu tenho um laser, que é uma lâmpada, que funciona muito rapidamente. Então, ela transforma em sinal binário luminoso. A luz fica piscando numa certa velocidade. Na outra ponta, eu faço o contrário e transformo em sinal, recupero o sinal elétrico, que então vai para a câmera, para a televisão, para onde vocês quiserem. Quais são os principais usos da fibra ótica? A primeira é a transmissão de informação a longa distância. Então, pode ser TV, telefonia, internet, etc. Segundo, você tem outros usos mais particulares. Por exemplo, em medicina, a laparoscopia, por exemplo, é possível porque eu enfio 2 fibras óticas, uma para iluminar e outra para olhar a imagem, que permite que o médico opere se tem que fazer um grande corte. Também pode enfiar um tubo para examinar o estômago ou até em decoração. A grande vantagem em telecomunicações é que você consegue transmitir uma quantidade muitíssimo maior de informação a uma distância razoável do que você consegue em qualquer outro sistema, seja de rádio, seja elétrico. Muito obrigado pela entrevista. Tá ok. Você já imaginou uma internet em altíssima velocidade? Já pensou o que poderia ser feito com uma rede assim? Será que existe isso no Brasil? Você vai ver depois do intervalo. Eu volto rápido na velocidade da luz na fibra ótica. É já já. Eu disse que ia ser rápido? Já estou de volta para continuar buscando respostas para a pergunta do internauta Esaú Medeiros. Ele quer saber como é a rede de fibra ótica no Brasil. As companhias telefônicas foram as primeiras a se beneficiar com o uso da fibra ótica em conexões de longa distância. Eu andei pensando numa coisa. A fibra ótica é usada para substituir os fios de cobre, mas os fios de cobre são maleáveis e podem ser curvados para dobrar uma esquina, por exemplo. E a luz? A luz se curva? Eu descobri uma experiência de física que pode demonstrar isso muito bem. Vamos ver? Então vem cá. É bem simples, gente. Material necessário: garrafa PET com um furinho bem pequeno em uma das laterais e uma caneta a laser. Agora tem uma curiosidade aqui. Vocês repararam? Eu enchi a minha garrafa de água, ela tá tampada, tem um furinho e não acontece nada, não tem água vazando. Agora, se eu abri-la, a água sai. Sabe por quê? Porque quando eu abro, o ar entra e aí a pressão do ar empurra a água, fazendo com que ela caia. Isso é física também. Vamos voltar à nossa experiência. Você precisa posicionar a caneta laser no lado oposto ao furinho que você fez. Olha que bacana. Perceberam? A luz se curva. Esse é o princípio de funcionamento da fibra ótica. Ao substituir aquele emaranhado de fios de cobre, a fibra ótica permite uma grande mudança nas telecomunicações. Você pode hoje, inclusive, falar ao telefone com várias pessoas ao mesmo tempo e na internet ela possibilita um grande aumento na velocidade da transmissão de dados.
Como é que o senhor se sente quando a sua internet está lenta? Ah, nada feliz, né? Chateada, né? Normalmente eu desligo. Fico com muita raiva, da vontade de jogar o teclado na tela do computador. Assim. Eu vou te levar a um lugar que tem uma rede com internet em altíssima velocidade. Você vai ver as possibilidades proporcionadas pela fibra ótica. Aqui funciona o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, o CPQD, um dos mais conceituados polos de tecnologia do mundo em telecomunicações e tecnologia da informação. Eu vou começar com o Isidro Lopes da Silva, ele é engenheiro e pesquisador em telecomunicações aqui do CPQD. Nós vamos conhecer agora uma aplicação do uso da fibra ótica. Eu soube que vocês têm um computador especial aqui. Como é que ele é? Então, o que ele tem de mais especial é que ele está interconectado a uma rede ótica de alta velocidade, que permite que você trafegue grandes volumes de dados. Se a gente for falar em quantidade de dados, equivale ao que, mais ou menos? Então, numa rede desse tipo, você pode transmitir áudio, vídeo, até cinema digital através da fibra, né? No caso aqui, que nós vamos ver, nós vamos transmitir exames médicos e toda a parte de comunicação entre profissionais durante a discussão de um caso clínico. Tem parceria com outras instituições, não tem? Sim. Nós desenvolvemos esse ambiente colaborativo para a discussão de casos clínicos em parceria com o INCOR, o Instituto do Coração, lá em São Paulo. Vamos fazer uma simulação? Vamos? Com quem que eu vou falar aqui? Você vai falar com o Dr. Marco Antônio Gutierrez, que é diretor de tecnologia da informação do INCOR. Ele já está ali, ó. Boa tarde. Tudo bem, doutor Marco? Tudo bem, Alexandre? Qual a vantagem de uma rede como essa para os médicos do INCOR? Bem, trata-se de uma infraestrutura para discussão de casos clínicos envolvendo equipes médicas separadas geograficamente. Nesse sistema estão disponíveis recursos como videoconferência, chat e distribuição de dados de pacientes, como sinais, imagens e laudos. Neste exemplo, nós temos um eletrocardiograma de um determinado paciente, se pode fazer anotações no eletrocardiograma e as equipes discutirem esse dado médico à distância. Além dos sinais vitais, estão disponíveis imagens médicas do paciente, várias dessas imagens dinâmicas, por exemplo, neste caso, há um cateterismo, que é uma imagem, é um raio-x dinâmico, e pode-se discutir o caso à distância. Além das imagens médicas, outros tipos de informações do paciente, às vezes a própria imagem do paciente pode ser transmitida. Muito obrigado, valeu mesmo, tá? Obrigado, Alexandre. Agora, Isidro, eu soube que vocês têm outros projetos aqui. Conta pra gente. Isso, nós temos um projeto de transmissão de cinema digital, tá certo? Empregando também fibra ótica. Esse é um padrão que é conhecido agora como JPEG 2000 4K, o que equivale, para você ter uma ideia, a 4 TVs Full HD, né, colocadas lado a lado. A imagem deve ficar linda, né? Fica linda mesmo. Isidro, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado a você. O Isidro me falou, gente, que por enquanto essa rede vai de Campinas a Petrópolis, passando pelo Rio de Janeiro e por São Paulo. E só para vocês terem uma ideia, por ela, a gente poderia baixar um filme em apenas 5 segundos. Fantástico, não é? E o Brasil? Será que tem uma boa rede de fibra ótica? Eu li um estudo sobre essa rede feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan. Preocupada com a competitividade das indústrias brasileiras, a Firjan alerta para a necessidade de melhoria do acesso à internet por banda larga em todo o Brasil. Nós vamos descobrir agora mesmo aqui no CPQD como é que é a rede brasileira de fibra ótica. Vem cá. Eu estou aqui no Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas de Comunicações Óticas de altíssima capacidade e eu vou começar com Cláudio Violato. Ele é engenheiro elétrico e vice-presidente de tecnologia aqui do CPQD. Quantos quilômetros de fibra ótica estão instalados no Brasil? Olha, hoje, no Brasil inteiro, existe da ordem de uns 20 milhões de quilômetros de fibra ótica implantados nas várias regiões. E tem um ritmo muito intenso de crescimento. Só no ano de 2012 vão ser instalados da ordem de 4 milhões e meio de quilômetros de fibras óticas adicionais. Pra você ter uma ideia do que isso significa, no mundo todo existem da ordem de 700 milhões de quilômetros de fibra ótica implantados. Quem instala essa rede? É o governo? São as instituições privadas? Como é que é isso? Bom, majoritariamente, quem instala as redes de fibra ótica no Brasil são as prestadoras de serviços de telecomunicações
nas suas várias regiões de operação. Além disso, há muitas empresas de energia elétrica que também implantam sistemas de fibras ópticas e cada vez mais os pequenos provedores de internet estão também levando fibra óptica para dar internet de alta velocidade a seus assinantes. Cláudio, tira uma curiosidade. Quando eu acesso um site de bate-papo e eu estou falando com alguém em Londres, ou quando eu assisto a um jogo da Copa do Mundo, embora na minha casa não chegue fibra óptica, de alguma forma essa informação entra em alguma rede de fibra óptica? Ah, certamente, porque muitas vezes esses sites estão localizados em outros países, em outros continentes, e o acesso desses continentes à sua casa é feito por fibra óptica num bom trecho da comunicação. Quando você assiste a Copa do Mundo, realizada em outro continente, tudo isso está sendo transmitido para a sua casa também por fibra óptica. Esse laboratório aqui, gente, é de extrema importância para o CPQD. Eu queria saber que pesquisas de ponta vocês estão desenvolvendo aqui. Olha, Alexandre, nós estamos aqui num laboratório onde se realizam pesquisas que estão na vanguarda científico-tecnológica em comunicações no mundo inteiro. O que acontece aqui pode estar acontecendo nos 2 ou 3 outros laboratórios no mundo, é muito pouco. E o que nós fazemos aqui é colocar uma taxa de transmissão muito grande, explorar toda a capacidade de transmissão de uma fibra óptica. Se você ver nessa tela aqui, e aqui ilustra bem o que está acontecendo. Quando você está na sua casa falando ao telefone ou transmitindo uma mensagem do seu e-mail, tudo isso é transformado de uma forma ou de outra em zeros e um, que é a linguagem do computador, é digitalizada, e transmitida combinada com muitas outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Isso passa por um sistema de comunicações ópticas e ao chegar no fim da fibra óptica, você encontra uma mancha parecida com essa, todos os sinais são embaralhados, todos misturados, devido às imperfeições que acontecem ao longo da transmissão na fibra. Então nós temos um intenso trabalho de processamento elétrico, digital do sinal, para ir limpando, desfazendo todas as imperfeições que foram colocadas, para chegar ao fim e ter um sinal bem limpinho, assim, onde eu posso extrair a informação em cada uma desses pontos de luz que chegaram. O objetivo, então, ali é organizar a informação. Isso, extrair todo o ruído, toda a imperfeição que aconteceu e eu limpar todo o sinal que foi transmitido para poder tirar a informação de cada um desses pontinhos aqui. Isso vai possibilitar, por exemplo, um aumento na transmissão de dados, na velocidade desses dados também? Esse tipo de técnica que está fazendo aqui, nós teremos brevemente no Brasil, desenvolvido aqui com componentes feitos aqui no CPQD, a capacidade de explorar quase a totalidade da fibra óptica. Nós teremos brevemente sistemas de transmissão a 10 terabits por segundo, que é uma taxa extremamente elevada, a ponto de poder imaginar que toda a população do Brasil, falando simultaneamente, pudesse ser transmitida em uma única fibra óptica. E como é que está, Cláudio, a rede de fibra óptica no Brasil, se a gente for comparar com o Japão, com a Coreia do Sul, os Estados Unidos? Olha, do ponto de vista de distribuição, de capilaridade, o Brasil está bem atrasado, porque na Coreia, por exemplo, mais de 50% das casas já recebem fibra óptica. Mas do ponto de vista da qualidade da tecnologia empregada, o Brasil não tem nada a dever ao resto do mundo. Nós temos aqui a tecnologia mais sofisticada possível e fico muito orgulhoso de dizer que muita dela foi produzida aqui pelo próprio CPQD. Então, do ponto de vista de qualidade, o Brasil tem uma excelente fibra óptica, uma excelente rede de fibras ópticas. Você acha que quando essa rede estiver disseminada no Brasil, vai haver uma grande revolução na comunicação do país? Ah, certamente, Alexandre. Na hora que você tiver todas as casas interconectadas com banda larga, muitas vezes em fibra óptica, você está construindo, de fato, a infraestrutura do século XXI, que é a internet, sobre fibras ópticas. E aí você vai ter uma capacidade de desenvolvimento socioeconômico muito melhor no país. Cláudio, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Alexandre. O programa chegou ao fim e até a semana que vem. Olha o nosso encontro, hein? Até lá.